Putin quer criar um novo Chernobyl na Ucrânia porque percebe que não pode vencer a guerra no campo de batalha. Então ele está tentando todos os truques sujos que tem na manga. Agora, é claro, ele não pode usar uma bomba nuclear porque está proibido de fazer isso pelo seu chefe na China. Mas o que ele pode fazer é causar um suposto acidente que levará a um desastre nuclear. E é exatamente isso que ele está fazendo. A usina nuclear de Zaporizhia, maior da Europa, está sob ocupação russa desde 2022. Bem, adivinha só, 5 dias atrás, a instalação foi desconectada da fonte de energia externa e desde então está funcionando com geradores de reserva. Essa é uma situação extremamente arriscada porque o material nuclear pode vazar para a atmosfera. Não acredita em mim? Ouça de um cientista nuclear. Podemos potencialmente chegar a uma situação em que ficamos sem diesel. E isso pode levar a um incidente com danos à zona ativa do reator. Isso liberaria material radioativo no meio ambiente. Isso teria impacto não só na Ucrânia, certamente teria consequências além das fronteiras do país. É algo que devemos evitar. Primeiro, vamos revisar o que está acontecendo e depois discutir por que a Rússia faz isso. Especialistas alertam que isso pode virar uma crise como a de Fukushima, no Japão, em 2011. Veja, em março daquele ano, o Japão foi atingido por um dos terremotos mais fortes da história da humanidade, 9,0 na escala Richter. Isso causou um grande tsunami. As ondas que atingiram o Japão chegaram a 14 metros de altura, ou 46 pés. As usinas nucleares japonesas estavam preparadas e desligaram os reatores com segurança. Mas, mesmo nessa fase, o sistema de resfriamento era muito importante porque o combustível nuclear precisava ser mantido resfriado. Para alimentar esse sistema de resfriamento, eles estavam usando geradores de reserva. Mas o tsunami inundou a sala e desligou o sistema de resfriamento. Isso levou ao vazamento de material radioativo no ar e no oceano. Por causa disso, 150 mil pessoas tiveram que ser evacuadas da área ao redor do reator. O acidente se tornou o pior desastre nuclear desde Chernobyl. E até hoje, partes das regiões permanecem restritas por causa do que aconteceu. Essa situação obrigou o mundo a repensar novamente a segurança nuclear. Felizmente, por causa da crise de Fukushima. Os reguladores europeus realmente submeteram a usina nuclear de Zaporizhia a testes de estresse, e eles descobriram que a usina poderia suportar a perda de energia externa por 72 horas ou 3 dias. Mas a perda de energia atual já dura 5 dias. E não sabemos quanto tempo Putin levará para restaurar a energia. Na verdade, o presidente Zelensky alertou sobre essa situação quando o apagão começou. Naquele momento, ele ainda estava em Nova York, na cúpula da Organização das Nações Unidas, fazendo o discurso, e deu esse alerta. No ano passado, nesta Assembleia, eu alertei o mundo sobre o risco de desastres radioativos, especialmente devido à ocupação russa da nossa usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Mas nada mudou, nada. Ontem, a usina ficou sem energia de novo, enquanto a Rússia seguia bombardeando. Agora, como vocês já devem saber, usinas nucleares não são feitas para operar em zonas de guerra. Felizmente, desde Chernobyl, levamos a segurança nuclear muito a sério. Isso mostra que a estrutura que armazena o combustível nuclear é muito resistente. Resistente a ponto de suportar até impacto de míssil. Muito provável, pois já testamos bater um trem e outras coisas na estrutura e ela resiste a tudo. Mas a única coisa que ela não consegue suportar é a perda do sistema de resfriamento. É exatamente por isso que a água e a eletricidade são fundamentais para garantir que a usina nuclear, mesmo quando não está em uso, não se transforme em uma crise nuclear. E eu sei que algumas pessoas vão pegar esse argumento e levar para uma versão extrema. Eles diriam que isso não se relaciona com Putin usar uma bomba nuclear.
Não sou especialista em bombas, mas claramente não sou uma bomba. Especialista, mas eu conversei com um. Ele disse. Como eu disse, não sou especialista em bombas, mas já vimos uma história parecida acontecer no Japão. Já aconteceu. 150 mil pessoas tiveram que ser evacuadas. Não queremos isso na Europa, e tenho certeza que Putin também não quer na fronteira russa. Então, a pergunta óbvia é: por que a Rússia está fazendo isso? Bem, o raciocínio russo é bem simples. Eles querem controlar a usina e conectá-la à rede elétrica russa, não à ucraniana. A usina nuclear de Zaporizhia permaneceu conectada à rede elétrica ucraniana todo esse tempo. Depois de assumir a usina, os russos começaram a bombardear a conexão de energia. Nos últimos meses, eles a desligaram totalmente da rede ucraniana. Putin agora planeja construir uma linha de transmissão pelo território ucraniano ocupado para ligar a usina nuclear à rede elétrica russa. E, com sorte, reiniciar a usina. A Rússia parece estar avançando com seu plano de reiniciar a usina nuclear de Zaporizhia, que foi tomada da Ucrânia em 2022. Relatos indicam que a Rússia constrói cerca de 80 quilômetros de novas linhas de energia ligando Badiansk a Mariupol e futuramente à usina de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. Especialistas dizem que é uma iniciativa calculada para colocar a usina novamente em operação e sob total controle russo. Os 6 reatores foram desligados após meses de combates e as preocupações com a segurança da instalação permanecem altas. O chefe da Rosatom confirmou recentemente que substituir a rede elétrica danificada é uma das etapas essenciais para retomar as operações. A Rússia tenta roubar a usina, como fez com terras ucranianas. A Ucrânia agora pode recuperar a usina, pois está na linha de frente. Mas durante a batalha, não sabemos o que vai acontecer com a usina. É provável que, se os russos acharem que vão perder a usina, simplesmente a destruam, para criar problemas na Ucrânia e depois culpar os ucranianos pela crise. É por isso que a Ucrânia declarou publicamente que nunca atacará a usina. Eles nem sequer vão bombardear ao redor da usina porque não querem correr esse tipo de risco. Então agora a Rússia está se aproveitando da cautela da Ucrânia e basicamente roubando a usina. Enquanto isso, os ministros russos estão fazendo o que sempre fizeram, mentindo para o mundo. Temos trechos do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fazendo um discurso na Organização das Nações Unidas e basicamente confirmando para a OTAN que, olha, não temos intenção de atacar a OTAN. Aqueles drones na Polônia não foram grande coisa. Ouça você mesmo. Além disso, ameaças de uso da força contra a Rússia são feitas com mais frequência. A Rússia está sendo acusada de quase planejar atacar a Aliança do Atlântico Norte e os países da União Europeia. Putin já negou essas provocações várias vezes. A Rússia nunca teve nem tem tais intenções. Qualquer agressão ao meu país será respondida de forma decisiva. Agora quero mostrar para vocês algo que aconteceu em 2022. Na verdade, isso aconteceu em 10 de fevereiro de 2022, 14 dias antes de Putin anunciar sua operação militar especial e os tanques russos entrarem na Ucrânia. Como vocês devem lembrar, o mundo já temia a invasão russa bem antes de ela ocorrer. Isso porque a Rússia havia reunido centenas de milhares de soldados e um monte de equipamentos militares bem na fronteira com a Ucrânia. A desculpa russa era que isso era apenas um exercício militar. As tropas russas e as tropas bielorrussas estão apenas praticando. Eles não têm intenção de invadir nenhum outro país. Na verdade, isso foi algo que Sergei Lavrov disse publicamente em uma coletiva de imprensa 14 dias antes da invasão realmente começar. Ouça isso você mesmo. Então você disse: Você disse que há exercícios na Bielorrússia também. E a senhora ministra Liz Truss disse que o principal é evitar a guerra na Ucrânia. E é por isso que estou aqui. É por isso que estou aqui. Eu posso ver isso. Prevejo o desfecho desse drama que o Ocidente encena, tentando fazer disso uma tragédia, embora pareça mais comédia. Depois de um tempo, os países ocidentais perceberão que os exercícios russo-bielorrussos acabaram e as tropas russas retornaram ao seu território. O território russo, então será levantado. Haverá grande alvoroço para mostrar que o Ocidente obteve uma desescalada da Rússia.
Todos sabem muito bem. E já foi declarado que, após o término dos exercícios, as tropas russas sempre retornam ao seu território. As tropas russas sempre retornam ao seu território. O mesmo ministro das Relações Exteriores afirma na Organização das Nações Unidas que as pessoas estão surtando sem razão. A Rússia não tem intenção de invadir nenhum país. Os caças, os drones na Estônia, na Polônia e na Romênia são todos apenas fake news. Além disso, Sergei Lavrov também disse publicamente que não foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Foram os ucranianos que começaram essa guerra contra os russos. Ouça isso. E sobre o quê? Respondendo à sua pergunta, planejamos atacar outros países? Não planejamos invadir outros países, nem atacamos a Ucrânia. Não atacamos militarmente. No final das contas, uma coisa é clara para todos, exceto para os russos. A Rússia começou essa guerra, e é a Rússia que continua com ela até hoje. Os Estados Unidos têm pressionado tanto russos quanto ucranianos a virem para a mesa de negociações, concordarem com um cessar-fogo e, em seguida, negociarem um acordo de paz final. A Ucrânia concordou com tudo isso incondicionalmente, e a Rússia ainda não quer vir para a mesa de negociações. Agora, não sou eu que estou dizendo isso. Eu sou muito pró-Ucrânia, como vocês podem ver pelos vídeos neste canal. Isso é do vice-presidente dos Estados Unidos da América, James David Vance. Sejamos francos. Agora até ele admite publicamente que a Rússia não quer paz. A Ucrânia tem tentado alcançar a paz esse tempo todo, e a Rússia continua adiando isso. Essa foi a declaração que ele fez há apenas algumas horas. Você perguntou, o que mudou? Acho que a diferença é que agora os russos estão matando e perdendo muitas pessoas no local. Eles não têm muito a mostrar. Seguimos comprometidos com a paz, mas é preciso dois para dançar. Infelizmente, nas últimas semanas, os russos se recusaram a participar de reuniões bilaterais com os ucranianos. Eles se recusaram a participar de qualquer reunião trilateral em que o presidente ou algum outro membro do governo pudesse se sentar com os russos e os ucranianos. Então, nossa visão é que queremos paz aqui. Nós temos buscado ativamente a paz desde o início do governo, mas os russos precisam acordar e aceitar a realidade aqui. Muitas pessoas estão morrendo, eles não têm muito para mostrar por isso. Quantas mais pessoas eles estão dispostos a perder? Quantas pessoas mais eles querem matar? Por muito pouco, se é que há algum ganho em vantagem militar lá no terreno, eu acho que a resposta é: espero, não muito. Mas certamente nossa atitude aqui é que vamos continuar trabalhando pela paz e esperamos que os russos realmente acordem para a realidade no terreno.